Um filme de ação em que ninguém mais, ninguém menos que a Viola Davis vive a presidenta dos Estados Unidos e põe a mão na massa, troca porrada, tiro e bomba com um grupo de terroristas. Só de eu descrever a sinopse de G20, que título sugestivo, que é o filme que tá chegando no catálogo do Prime Video, acredito que qualquer cinéfilo já tá dentro. Eu assisti ao filme agora e eu achei um ótimo entretenimento escapista. Como a sinopse já deixa evidente, o filme se passa numa convenção do G20, que no caso acontece na cidade do Cabo, na África do Sul, quando os 20 maiores líderes políticos do mundo são invadidos por terroristas que têm objetivos escusos. O começo do filme é dedicado a construir essa personagem, que é a presidenta vivida pela Viola Davis, e mostrar como é não só a família dela, os problemas que ela tem internamente com o marido e com as filhas, mas também por ser uma presidenta mulher. Esse é um filme que mostra claramente coisas que a gente do Brasil sabe muito bem, porque a gente teve uma presidenta muito recentemente, que é o fato de como a presidenta mulher recebe um tipo de escrutínio e um tipo de violência quando tá no cargo, exigências muito maiores e muito mais cruéis, mais violentas, apenas pelo fato de ser mulher. Ela é cobrada de ter uma conduta ilibada tanto na vida pública quanto na vida pessoal, que líderes homens normalmente não têm. E essa primeira parte do filme também serve pra gente humanizar essa mulher. Ela não é só a presidenta dos Estados Unidos, o que seria motivo pra muita gente ter antipatia por ela, por motivos óbvios. Os Estados Unidos são esse país que despertam muita antipatia, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. E a gente enxerga nela, além do fato de ela já trazer consigo a persona cinematográfica da Viola Davis, que é uma atriz muito querida, ela é tratada pelo roteiro como uma mulher tridimensional, uma mulher de carne e osso, que também tem uma vida privada, e a gente se identifica com ela também por isso. Já no primeiro ponto de virada, digamos assim, da narrativa, quando aquela reunião do G20 é invadida por aquele grupo de terroristas, o filme se mostra bastante alinhado com os problemas da geopolítica contemporânea e também problemas sociais, preocupações que a gente tem no mundo inteiro nesse momento, em 2025. Ele é um filme dessa forma que não nasce datado, ele não nasce já parecendo que tá querendo discutir problemas antigos. Não, os problemas enfrentados aqui são problemas realmente que preocupam em alguns momentos só os Estados Unidos, como a ameaça à soberania do dólar, ou então o mundo inteiro, como a ameaça de inteligência artificial usando a aparência e a voz das pessoas para fazer vídeos falsos com deepfake, ou ainda a ascensão das criptomoedas e todos os problemas de segurança gerados por elas. Mas não se engane, esse não é um filme político, ele não quer ser um filme sofisticado de espionagem política, mas ele é um filme de ação escapista. Eu só acho que é importante essa primeira meia hora, esses primeiros 40 minutos do filme, porque eles colocam os pés desse filme de ação escapista numa realidade bastante tangível. E isso é importante porque quando ele começar a fazer aquilo que ele realmente quer fazer, que é partir pro tiro, porrada e bomba, a suspensão da descrença vai ser mais fácil, porque a gente vai precisar. Esse é um filme que vai ter muita coisa que só acontece em filme mesmo. Aqueles momentos que você fala, caramba, olha, até parece que isso estaria acontecendo, mas como o filme já estabeleceu um conflito tangível e também uma situação geopolítica e também de um momento do mundo com o qual a gente se identifica, porque é o momento do mundo onde a gente tá, esse filme vai poder ser muito exagerado, ser às vezes até exagerado demais em algumas situações, porque ele já nos ganhou e ele já permitiu que a gente se envolvesse com a ação por tudo que ele plantou no começo do filme. E eu gosto muito do fato de que quando ele começa a investir mais na ação, e é uma ação ao melhor estilo Duro de Matar, que é aquele tipo de ação em que existe um jogo de gato e rato, mas acontece toda dentro de um prédio, porque é nele que todos os personagens estão presos. Todas as vezes em que a protagonista vai ter que assumir uma postura de The Last Man Standing, que é o único homem lutando contra 1 milhão de adversários e metendo a porrada em todos, o filme vai irritar as pessoas certas, porque ele vai irritar aquelas pessoas que já estão com o radar ligado para enxergar tudo que envolva mulheres existindo com cultura woke e com lacração. Então esses caras que gostam de filmes de ação, de tiro, porrada e bomba, e gostam de filmes impossíveis em que um homem só consegue matar 300 homens na porrada, homens que estão muito mais armados do que ele, ou seja, situações
situações muito pouco críveis, mas se é um homem, tudo bem, vão ficar irritadíssimos porque aqui é uma mulher e pra esses caras, se uma mulher tá num filme e não tá sendo torto ou estupro, eles ficam putíssimos, eles sobem na mesa, rodam a baiana e dão chilique. É legal que o filme irrite as pessoas certas. E já que eu falei anteriormente que esse filme coloca os pés numa realidade muito tangível, antes de ele partir pra ação impossível, as motivações do vilão também estão nesse espectro. Porque o vilão não quer só dominar o mundo, ele não tem só uma motivação megalomaníaca e irrealista. Na verdade, aquele cara é um anarcocapitalista barra libertário, ele tem todo esse discurso dessa galerinha da internet que nunca leu um livro, mas assiste a todos os TikToks do Paulo Cogos, e a gente acredita que com aquele discursinho furado, que é um discursinho pró-capitalista, mas ao mesmo tempo contra o Estado, contra governos, como se isso fosse possível. Ainda mais um discurso de um capitalismo feito para eles e não para os capitalistas, que a gente acredita que muita gente cairia nesse papinho. E a gente acreditar que aquele cara se radicalizou daquele jeito e que muitas pessoas também cairiam no papinho dele é importante para a gente comprar o conflito principal do filme, nessa proposta que eu já expliquei antes que o filme tem de colocar os pés numa realidade muito contemporânea e a partir daí partir para a ação mais inverossímil e mais tresloucada. É óbvio que a gente tá falando de um filme de Hollywood, a gente tá falando de um filme que é bastante eurocêntrico, mesmo na reunião do G20, todos os líderes são sequestrados e os únicos que conseguem escapar e lutar contra os vilões são a presidenta dos Estados Unidos e o primeiro-ministro britânico. Essa é, na verdade, a situação mais conveniente, mais exagerada, que é claro que aquela parcela da população sobre a qual eu tava falando, que vai ficar irritada com o fato de ela ser uma mulher e estar lutando contra homens, não vai perceber, pra ele está tudo bem, né? Um filme que interpreta todos os líderes mundiais como pessoas estúpidas, fracas e apenas os líderes americanos e britânicos como fortes, como os heróis da narrativa, mas a gente acaba perdoando isso também, porque afinal de contas é um filme escapista e é um filme da máquina de Hollywood, que é também uma máquina de propaganda. O filme cai muito de qualidade na sua segunda metade, principalmente nos seus 40 minutos finais, tem situações risíveis, inclusive de um ponto de vista de efeitos, como, por exemplo, numa cena envolvendo um carro ultrapassando um portão, vocês vão entender o que eu tô falando, ou então no clímax envolvendo um helicóptero, aquele heliponto e aqueles personagens, não vou precisar entrar em detalhes aqui, vocês vão saber do que eu tô falando. Quero muito saber de vocês o que vocês acharam de G20, me digam aqui nos comentários, não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre, para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui, e por hoje é isso. Um abraço, tchau!